Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em 1º livro dos Reis, capítulo 1. Enquanto a gente ajeita aqui o pedestal, cabe aqui. Obrigado. 1º livro dos Reis, capítulo 1, versículos 9 e 10. Diz assim, para a gente ganhar tempo. E matou Adonias ovelhas, vacas e animais cervados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel. Convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, o profeta, a Benaia, aos valentes e a Salomão, seu irmão, não convidou. Você diz amém, pode se assentar. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez Ele me permitir estar aqui com vocês, nesta noite tão maravilhosa, onde já ouvimos Deus falar conosco, já fomos abençoados por tudo que já aconteceu aqui. A minha gratidão ao pastor Marcos, André, pastor dessa igreja, a sua esposa, pastora Roseane, que com muito carinho tem nos convidado para estarmos aqui. Deus abençoe todos os obreiros, o nosso amigo pastor Jair, como ele bem colocou aqui, nós fizemos uma cirurgia na vista e é um processo. A ciência médica não era para a gente estar aqui, mas a gente gosta de pregar o evangelho. Começamos quinta-feira, estivemos em Camboriú, hoje estamos aqui, amanhã vamos acompanhar o pastor Jair para Joinville, assim a gente vai fazendo a obra, porque tem muita coisa que quer impedir da gente fazer a obra e a gente precisa ser mais forte do que aquilo que vem para atrapalhar. A gente não pode fazer loucura, tem que obedecer aos médicos, mas tem coisa que Jesus nos dá força e a gente vai fazendo. Se eu fosse embora agora do culto, eu já ia feliz, porque Deus já falou comigo. Deus abençoe os meninos do som, que sempre estão ali, nós estamos filmando. Um abraço aí para os nossos internautas. Tem muita gente assistindo. Tem um pastor Marcos, mas pastor Rosiane, que eu faço questão de dizer isso aqui, pastor Josué, lá de Rio do Sul, um grande amigo e um grande homem de Deus. Ele vinha pregar aqui nessa igreja e o carro se quebrou no dia. Fundiu o motor, ele ficou desesperado, ligou para mim, comunicou a vocês também. Eu falei, não se preocupe que o pastor Marco vai reagendar e aquilo que você tem para transmitir para aquela igreja, Deus vai permitir. O obreiro passa luta, viu, irmãos? Vocês que são membros da igreja, que são obreiros, ore por nós pregadores que estamos na estrada todos os dias praticamente, debaixo de chuva, de desafio. Eu nunca voei tanto na minha vida como nesse último ano. E para mim o meu maior medo do avião é na hora de pousar. É na hora de pousar, é o mais difícil, pastor Marco. O resto está tranquilo, mas a gente precisa pousar. O pastor Jair, eu posso contar aqui? Você nunca andou de avião? Não anda, voa, né? Pastor Jair vai voar comigo, nós vamos para o Rio Grande do Norte esse mês agora, fazer a obra de Deus. E Deus tem falado conosco que vamos cortar as fronteiras. E essa semana eu recebi um convite para ir para fora do Brasil. E já Deus ainda fala, né, irmãos, na terra dos viventes. Queridos, eu quero pregar uma mensagem. Antes de eu pregar, eu quero parabenizar a igreja pelo aniversário. Eu assisti vários vídeos, não estive lá devido à cirurgia na visão, mas acompanhei de bem perto. Foi uma festa muito linda, uma igreja nova, com uma membresia que não é tão grande o número de membros, e fez uma festa gigantesca. Isso é coisa de Deus na terra, viu, irmão? Deus honra, a glória é de Deus, mas a Bíblia diz que a honra Deus dá aos filhos dos homens, né? Teve alguém dizendo, que igreja é essa? É uma igreja que está compromissada com o céu. Eu vou pregar uma mensagem com o tema nessa noite. Eu vou ser rápido. Vocês sabem que eu sou um pregador que não passa de 25 minutos pregando, no máximo. Eu sou objetivo, não sou igual o pastor Jair que prega 1 hora ou mais, esse grande pregador. E eu quero pregar uma mensagem com o tema: o homem que ficou fora da festa. Irmãos, todos nós que estamos aqui, os nossos internautas que estão nos ouvindo, todo ser humano ele tem um limite
de estrutura emocional. Quem é que já ficou triste alguma vez? A gente fica triste, a gente fica alegre, a gente sofre tanto impactos emocionais na nossa vida. Imagine no dia que alguém sacou um revólver para atirar em mim. O cara fica alegre, né? Não corre porque não tinha para onde. Acidentes automobilísticos, que a gente sofreu algumas situações. A gente sabe que são coisas que deixam a gente emocionalmente abatido. Eu costumo dizer, pastor Marcos, que eu sei o que é passar por uma UTI e ficar ouvindo o pipe das máquinas e olhando se o coração está funcionando. São coisas que mexem com a nossa estrutura emocional. Mas não é só nesses momentos que enfrentamos essas dificuldades que a nossa estrutura emocional ela é abalada. Ela pode ser abalada até no aspecto espiritual. A gente que é pregador, que serve a Jesus, tem tempo que a gente ora tanto, ora na hora que está até dormindo, parece que você dorme dormindo, orando. Tem época que é uma luta tão grande para orar que a gente se ajoelha e é preciso botar uns fundos musical para poder melhorar a situação, o ambiente mudar, porque parece que o céu se fecha. São crises que chegam e batem na porta da nossa existência. E uma das coisas que mais mexe com o ser humano chama-se rejeição. Qualquer pessoa que é rejeitada, ela pode pegar uma síndrome de complexo de inferioridade por causa da rejeição. Porque o ser humano tem um limite emocional. O texto que lemos aqui nessa noite, eu creio que você já prestou atenção, que o capítulo 10 está dizendo que ficou de fora de uma festa o profeta Natã, Benaia, os valentes de Davi e Salomão, filho de Davi. Para a gente entender isso aqui, nós vamos voltar aqui um pouquinho na história. Eu vou construir aqui um comentário introdutório para você entender. A gente sabe que Salomão era filho de Davi e se assentou no trono de Israel no lugar do seu pai. É uma história que a gente conhece com facilidade porque é sempre falado. Mas tem algumas coisas que a gente precisa aprender de plano de fundo aqui da história que me chama a atenção. Primeiro, Salomão tinha 19 irmãos legítimos. Por que eram legítimos? Porque esses 19 irmãos do rei Salomão, eles eram filhos das esposas legítimas de Davi. Davi teve 8 esposas legítimas, 5 eram jovens solteiras quando ele casou com elas, as outras 3 eram ex, igual Betseba, que era ex de Urias, né? E Abigail, que era ex de Nabal, aquele lá do Monte Carmelo, que Deus matou ele porque era mau. E teve outra também que já tinha tido um relacionamento de casamento. Então Davi teve essas 8 esposas e teve 10 concubinas. Qual era a diferença de esposa legítima para concubina? As concubinas não eram prostitutas, como algumas pessoas deduzem. As concubinas eram mulheres servas dos reis, dos homens nobres, que elas tinham um aspecto de beleza às vezes bem interessante, e elas eram tidas como concubina por 2 razões. Quando aquele homem tinha a paixão, sentia uma paixão e queria colocar aquela escrava ou aquela serva no seu harém, e principalmente acontecia com os reis, ou quando a esposa legítima era estéril e queria ter filhos. Nós vemos isso na história de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, que 2 concubinas se relacionaram com Jacó para dar à luz a filhos com uma das esposas legítimas. A Lia e a Raquel não estavam mais gerando filhos. Então isso, naquela cultura passada, era normal. É por isso que elas não eram, as concubinas não eram tidas como prostituta. Agora, se você me perguntar, pastor Reinaldo, e havia um apoio em Deus para o homem ser esposo de muitas mulheres, que se fosse hoje, gente, tinha homem aí que tinha umas 15, viu? A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 17, que quando Moisés estava fazendo uma retrospectiva
a respeito de tudo que Deus tinha feito com Israel desde a saída do Egito, até o dia em que ele passaria o bastão para Josué. Ele fez a chamada retrospectiva, ele trouxe à memória do povo a lei que ele tinha recebido de Deus, os mandamentos e as normas para Israel obedecer. E Moisés, no capítulo 17 de Deuteronômio, você pode conferir isso em casa, que é um texto longo. Moisés trouxe, pastor Marcos, uma orientação para os reis que nem haviam ainda nascido para reinar sobre Israel. Moisés disse: assim diz o Senhor, quando vocês entrar na terra prometida. Moisés sabia que eles haveriam de entrar. Moisés não entraria, porque Deus privou ele de entrar na Canaã terrestre. Deus queria ele na Canaã celeste. E ele disse: vocês vão pedir um rei para reinar sobre vocês, um rei que não pode ser de uma nação que não seja de Israel. Esse rei vai ser um rei colocado por Deus, porque o governo antes era teocrático, e os israelitas no decurso da história vão pedir um rei físico, um rei que fosse igual o rei dos filisteus, dos assírios, dos moabitas. Moisés disse: esse rei vai reinar sobre vocês. E no capítulo 17, versículo 17, Moisés disse assim: o rei não pode multiplicar as suas mulheres. Por que Deus falou isso para o rei? Porque Deus trabalha com a presciência, ou seja, com o futuro. No dia que Adão e Eva pecaram, o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 8, ele diz que o cordeiro chamado Cristo foi morto desde a fundação do mundo pela presciência de Deus. Porque Deus não se utiliza de tempo igual nós nos utilizamos. Deus, Ele é Senhor do tempo, Ele é eternidade, Ele nem conhece passado, nem conhece presente, porque Ele vive o agora. E se precisar dele revelar alguma coisa do futuro ou trazer à tona do passado, Ele também traz. Então Deus sabia, pastor Jair, pela sua presciência, que os reis, se tomassem muitas mulheres, teriam vários filhos, e os filhos haveriam de brigarem pelo trono, e não era isso que Deus queria. Por isso que Deus vai proibir. Mas os homens, eles têm o livre-arbítrio. Eles, muitas vezes, Deus deixa, nem intervém, Deus deixa a coisa seguir o seu curso. Nem o Saul, que foi o primeiro, nem Davi cuidou de cumprir isso, nem Salomão. Salomão teve 300 concubinas e 700 esposas. Foi um exagero, parece uma coisa anormal. A gente só acredita porque está na Bíblia. Mas voltando aqui para Davi. Davi foi pai de 20 filhos legítimos. E os filhos das concubinas não eram colocados no registro. Então não sabe-se quantos filhos as concubinas tiveram. Foram 10 concubinas. Deve ter tido uma carrada de filhos. E a gente sabe dos problemas que houve na família de Davi. Para vocês terem uma ideia, 3 filhos de Davi morreram enquanto Davi ainda estava vivo. Primeiro filho de Davi, Aminon. Segundo filho de Davi, Daniel. Terceiro, Absalão. Quarto, que é esse personagem que eu quero destacar, o nome dele era Adonias. Quando Amon foi morto por ordem do seu irmão, do seu meio-irmão Absalão, porque cometeu um incesto com a irmã de Absalão, ele mandou matar, de forma traiçoeira, mandou matar o seu irmão. Há indícios que o segundo também faleceu. E a gente sabe que Absalão, que tentou usurpar o trono do próprio pai, também foi morto. A Bíblia diz que ele foi morto pelos homens de Joabe, quando ficou preso numa árvore. O Davi tinha dito: não mate meu filho. E 10 homens de Joabe mataram a esse moço chamado Absalão. Então, dentro da dinastia davídica, olhando pela lógica, quem era candidato ao trono de Israel era esse quarto filho de Davi, chamado de Adonias. Agora havia um problema muito sério. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 1, versículo 6, que esse homem chamado Adonias, filho de Davi, era um camarada bonito. Ele era um homem de gentil aspecto, de boa presença, tinha uma boa reputação. Ele era fluente nas suas palavras, tinha um poder de oratória muito bom, convencia as pessoas quando ele falava. Ele conseguiu convencer Joabe, capitão do exército de Davi, para se aliar com ele,
porque ele disse: o meu pai já está de idade avançada, não tem mais como governar Israel. Eu tenho direito ao trono. Eu vou me autoconsagrar rei com a ajuda de Joabe, que é o capitão do exército, e com a ajuda do sacerdote chamado Joiada. Ele preparou uma festa muito grande, matou vários bois, vários cordeiros, fez uma festa grande, e ele selecionou os convidados. Ele convidou os servos da casa de Saul. Ele era aquele tipo de pessoa traiçoeira. Irmãos, é um dos maiores inimigos que o ser humano tem, é alguém que é traiçoeiro, porque o traiçoeiro está perto de você, analisando os seus passos, está ali analisando o seu comportamento, para depois, às vezes, querer tomar o seu lugar. Ainda bem que nós temos o Espírito de Deus na igreja, que revela, que trabalha, que desmancha a obra de Satanás, porque se não fosse isso, a obra de Deus sofria demais. O Adonias organizou tudo, e ele disse para Joabe: tem algumas pessoas que nós precisamos deixar de fora dessa festa. Primeiro, vamos deixar Natã, o profeta de Davi. Ele chamava Natã de profeta de Davi. Por quê? Porque Natã, quem conhece a história de Natã, sabe que era um profeta verdadeiro, que não se corrompia. Foi Natã que chegou para Davi e disse: Davi, você está nas mãos de Deus, porque você se deitou com uma mulher que não era sua, ainda mandou matar o esposo dela, colocar na frente de uma batalha. Ele denunciou o pecado de Davi. Natã era um pregador verdadeiro, que não se vendia, que não se corrompia, que falava as verdades. E Adonias não queria ele na festa, porque quem entende de Bíblia sabe que com Natã estava a mensagem de Deus, estava a palavra. E geralmente quando alguém está errado, não quer a palavra, não quer que Deus fale, quer isentar a presença de Deus até do culto. Tem alguém que já entendeu, hein? O Adonias disse: não vamos querer o profeta Natã na festa, porque ele pode falar alguma coisa. Irmãos, aonde a palavra chega, ela chega colocando no lugar o que está fora do lugar. Aonde a palavra chega, ela chega desmanchando as obras do diabo, e chega fazendo o nome do Senhor ser glorificado. Ele disse: eu não quero os valentes de Davi, porque os valentes de Davi defendem Davi. Vocês sabem quem eram os valentes de Davi? Eles eram chamados de Peleteus e Queleteus. Está aqui em 1 Reis, capítulo 2. Por que esses homens eram valentes de Davi? Porque quando Davi esteve fugindo da perseguição do Saul na época da sua crise, ele se escondeu numa caverna chamada Caverna de Adulão. E a Bíblia diz que ele encontrou 400 homens endividados e angustiados, que ninguém dava nada por eles, e Davi disse: eles serão o meu exército. Porque Davi investiu em pessoas que a sociedade da época não investia. Davi estendeu a mão para homens que estavam literalmente excluídos da sociedade judaica. Davi disse: vocês para mim têm valor. E não é assim que Jesus faz com a gente. Pega a gente que não vale nada e investe em nós a graça. É por isso que na mesa de Deus todos são é ex-prostituta, é ex-traficante, é ex-matador de aluguel, é ex-isso, é ex-aquilo, porque a mesa da graça traz quem está lá para estar sentado na presença de Deus. Você é ex, viu? Diga para quem está perto de você: você é ex-servo do pecado. Que a Bíblia diz que quem é servo ao pecado é servo do pecado. Nós somos ex-servos do pecado. Hoje o pecado bate na porta, mas a graça diz: não, você é servo do Deus da Bíblia. A vontade de pecar chega perto de você, aí o Espírito de Deus diz: eu moro dentro de você, eu estou em você. A festa começou. Adonias, feliz da vida, foi logo ungido a rei. E quando ele foi ungido a rei,
a notícia se espalhou. A mãe de Salomão ficou sabendo do que estava acontecendo. E ela tremeu nas bases. Ela ficou preocupada. Por quê? Porque ela sabia que Davi estava bem velhinho e não durava muito tempo. E se Adonias teve coragem de se autodenominar rei, imagina o que ele não fazia com Betseba e com Salomão. Mas eu quero dizer uma coisa para alguém. Isso que eu vou falar aqui é profético, é revelação da Bíblia. Quando tudo está perdido, Deus chega da onde você não está esperando. O profeta Natan ficou sabendo que Adonias tinha se autoproclamado rei. E ele disse: está errado, porque o rei Davi disse que Deus falou para ele que quem ia ser rei no seu lugar seria Salomão. Rapaz, é muito bom quando você defende a verdade, quando você está vivendo a verdade de Deus, quando você anda na palavra, na doutrina, anda em santidade, anda temendo a Deus. Você não teme ao inferno, você não tem medo de nada, porque a graça da força é você. Você tem autoridade de Deus. A autoridade não é gritar não, é você se opor àquilo que é errado. Natan disse: eu vou falar com Betseba. Chegou lá e disse: Betseba, tu já está sabendo que notícia ruim chega rápido, né? Tu está sabendo que Adonias está reinando no lugar de Salomão? Ela disse: sei. E agora o que é que eu vou fazer? Natan disse: eu tenho a palavra de Deus para você. Se preocupe não, crente. Você tem a palavra de Deus em você, você tem a Bíblia e você tem um Deus que fala contigo na terra. Ela tinha o temor de Deus, a Betseba, mas ela estava desorientada. E às vezes o crente fica assim. É por isso que o crente precisa congregar. Eu vou mandar um recadinho para os desigrejados que estão em casa, que está cheio de pregador pregando que a gente tem que ser crente em casa. É mentira do diabo. Jesus mandou nós nos congregarmos. Nós somos um ser social que precisamos interagir, que precisamos nos reunir para andarmos na presença de Deus e termos essa comunhão. Está cheio de pregador desigrejado que não quer ter um pastor, que não quer ser corrigido. Às vezes já estão no terceiro, quarto casamento, a vida toda atrapalhada, e querem ensinar para o povo, para eles ficarem em casa, deixar de vir para a igreja buscar Deus. De vez em quando aparece um nas minhas redes sociais, falando umas asneiras que eu nem respondo para não perder tempo, dizendo para o povo para não dizimar, falando um monte de besteira, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Quem gosta de estar na casa de Deus? Olha aí, Satanás, levanta a mão. Levanta a mão quem gosta de estar na casa de Deus. Tem gente que fica torcendo para chegar de noite, para estar no culto. E se dependesse dele, já entrava aqui rodando. Ele fica só esperando assim o momento que a banda vai cantar. Ele já fica se ajeitando para dar lugar, porque ele gosta da presença de Deus, porque ele gosta desta graça. Eu tenho um amigo meu, um querido que eu conheci agora em Campina Grande, está assistindo a live aqui, o irmão João Paiva. Ele escreveu aqui agora e ele disse: eu não sou pentecostal, mas eu acho muito bonito. João, você não é pentecostal declarando, mas dentro de você tem a chama do Espírito de Deus. Não tem como o camarada não ser pentecostal e não gostar disso que vem aqui, dessa presença linda que a gente sente. Natan olhou para Betseba e disse: Betseba, você vai falar com Davi. Eu vou lhe orientar, irmãos. Um conselho, escuta isso aqui, que isso aqui é forte. Um conselho de alguém na direção de Deus pode mudar o seu futuro. Natan disse: eu vou lhe orientar. Você vai falar com Davi e vai chegar humildemente, porque o soberbo não arruma nada em lugar nenhum. Quer que porta se abra para você, seja humilde.
Irmãos, eu trabalhei na portaria de uma empresa, os caras colocavam coisa no currículo, todos os currículos que iam pro RH passavam por mim. O camarada veio e não sabia nem escrever o português direito, aí dava aquela exagerada que falava até outros idiomas. Pra que isso, irmão? Nós reprovava o currículo logo na entrada. Seja você mesmo. Quando eu cheguei em Itajaí, tá aí o pastor Jair, eu fui funcionário dele. Sabe qual foi a minha primeira profissão? Trabalhei com tanto orgulho, fiz tanta força. Eu era um servente tão ruim que a diária era 70, ele baixou para 50. Mas eu disse, eu sou servente dos bons. O que é para fazer aí? É verdade ou não é? Depois eu tive que gastar 12 mil numa cirurgia na mão, porque tem um caroço que arrumou. Foi forte. Seja você. Dê uma olhadinha de leva aí para quem está perto e diga, seja você. Oh, aleluia. Quer uma palavra profética? Diga, quero, pastor. Levanta a mão. Segure, levantada lá em cima. Na frente da sua humildade irá a honra de Deus para você. Pode aplaudir ele. Betseba disse, pode falar, Natan, que eu escuto. Ele disse, chegue lá humildemente e diga, Davi, o Senhor, você disse que Salomão, nosso filho, sentaria no trono de Israel porque Deus lhe revelou. Irmãos, existia uma coisa que Davi tinha, era caráter e palavra naquilo que ele prometia. Ela foi humildemente, chegou lá, avisaram para Davi, a Betseba está aí. Ele disse, pode mandar entrar, manda essa mulher linda entrar. Betseba já tinha quase 70 anos, mas para Davi ainda estava linda. Porque tem gente que a esposa vai envelhecendo e vai procurando só os defeitos. Não compra um shampoo bom para a mulher, um creme bom e quer que o cabelo dela esteja ajeitadinho. Aí não funciona. Ah, eu vou falar uma coisa. Peraí que eu vou falar uma coisa aqui, pastor. Vou falar para obreiro e para pregador. Me lembrei agora, essa eu não posso deixar passar. Rapaz, tem uns pregadores na rede social, uns obreiros, que ele nunca bota uma foto mais a mulher. Eu não estou falando dos cartazes que a gente bota não, que é só. Cara, nunca tem uma foto mais as esposas, mas os filhos sempre é sozinho. Daqui a pouco some. Ah, pastor, meu casamento acabou. Acaba mesmo. Não cuida, acaba. Porque tudo precisa de manutenção. E as nossas esposas precisam do nosso carinho e do nosso apoio. Eu sou casado há 26 anos e não tem pozinho mágico para manter casamento, não. É equilíbrio, união e compreensão. Às vezes a minha esposa está na cozinha fazendo comida, ela está assistindo a live. Eu digo que você está linda. Ela sabe que o cabelo está assanhado, está trabalhando em casa. Eu vou chegar e dizer, tu tá feio, viu? Eu tenho um juízo, irmãos. Betseba entrou e humildemente se ajoelhou diante de Davi. Nem precisava, mas ela fez isso por questão de humildade. Tem marido aqui que vai sair pegado na mão da mulher hoje. E o rei disse, o que é que você quer, Betseba? Ela disse, Davi, você prometeu que Salomão seria rei, certo? Só que Natan tinha dito para ela, o profeta de Deus, que falou na direção de Deus, porque quem tem compromisso com Deus, não inventa as coisas, fala e sabe no que está falando. Irmão, fique de pé, você que está assim, ó. Isso, por favor. Eu estava sentado ali, eu vou logo falando, pode terminar o culto, eu me esqueci. Eu estava sentado ali e Deus disse assim para mim, diga para minha serva que eu sou o Deus de resposta. Você tem pedido para Deus falar com você, Deus está falando com você publicamente. Deus está dizendo que o tempo do choro, da tristeza vai passar. Toda prova tem 3 estágios: início, meio e fim. Essa igreja
Os pastores dessa igreja serão testemunha do que Deus vai fazer por você. Assim te diz o Senhor aqui nessa noite. Pode chorar, pode dar glória, porque Deus está neste lugar. Natã chegou quando Betseba está conversando com Davi. Disseram para Davi: o profeta Natã está lá fora e quer falar contigo. Davi amava o Deus da palavra. Disse: manda Natã entrar. Eu estou velho, estou idoso, mas eu ainda quero ouvir o profeta falar. Eu ainda tenho percepção aquilo que Deus fala na terra. E Natã, como não levava recado para casa, disse: rei, meu senhor. Ele respeitava o rei. Porque tem, irmão, tem uns obreiros que estão começando a pregar agora, que às vezes não querem nem obedecer o pastor que está cuidando dele, às vezes jejuando por ele, e ele não quer obedecer. Não faça isso, irmão, que você está cometendo suicídio. Não faça. Você que está me assistindo, honre quem está liderando sobre você. A Bíblia diz que é para ser digno de dupla honra quem preside sobre nós. Eu estou aqui pregando hoje, mas o meu pastor sabe que eu estou aqui, porque eu avisei a ele. Quando não dá tempo eu pegar uma carta, eu aviso, porque eu não quero sair debaixo da cobertura espiritual de alguém que Deus colocou. Pastor Jair congrega comigo lá na sede dos Gideões. Vê se o pastor Jair sai de forma aleatória. A gente só sai com uma carta de recomendação e assina nas igrejas que a gente vai pregar, para que a gente preste conta onde nós estamos, porque nós somos servos e somos ligados à obra de Deus. Natã entregou o recado para Davi. Sabe o que é que Davi fez? Davi estava velho, estava cansado, as forças físicas tinham ido embora. Mas sabe o que é que ele fez? Ele disse: mande entrar aqui a Benaia, mande entrar os queleteus e os peleteus, que eram os valentes dele, os homens de confiança, sua tropa de elite. Mande entrar Benaia e mande entrar o sacerdote Zadok. E eles entraram. Davi disse: sabe a minha mula real, que homem nenhum, com exceção de mim, se montou nela, andou sobre ela? Sim. Pegue a minha mula real, montem nela aqui na porta da minha casa, ao meus filhos Salomão. Levem Salomão para o monte Gibeon e unjam ele rei de Israel no meu lugar. O rei estava velho, estava idoso, mas não estava gagá. Quando o profeta Natã falou para ele o que ele precisava fazer, ele se lembrou da promessa e da promessa de Deus, e na mesma hora agiu em favor de Salomão. E os homens conduziram Salomão ao monte Gibeá, e a festa está rolando lá nas terras de Adonias. A festividade está grande, está todo mundo chegando, dizendo: Adonias está reinando, o novo rei de Israel, o cara que fala bem, o cara que é bonito, o cara que sabe se comunicar, que vai ser melhor do que Davi, já está reinando. E Salomão, que era para quem está na festa, era um dos que deveria estar na festa de Adonias, foi colocado de lado. Agora aqui eu vou entrar com um assunto da mensagem e já vou caminhar para encerrar. Quando você for colocado de lado em alguma circunstância da vida, quando você for rejeitado, desprezado, menosprezado, que é o correto, e não participar de alguma celebração que era para participar, não fazer parte de algo que você tinha certeza que participaria, isso vai doer em você, vai, porque você é ser humano. Isso vai lhe machucar, lhe constranger, vai. Mas eu tenho uma revelação de Deus para entregar para você. Tem uma festa exclusiva para você. Tem uma celebração que vai ser para você ser honrado e destacado na terra. Enquanto Adonias está celebrando, já fazendo plano,
para quando Davi morrer, matar Salomão, matar a mãe de Salomão, exterminar a família real para mandar em tudo. Enquanto ele está pensando isso, Deus está trabalhando, porque a palavra de Deus foi transmitida para Davi. E aonde a palavra chega, tem que acontecer mudança. Sabe por que você cada dia está mudando mais? É a palavra. Rapaz, tem umas irmãs crentes que nem brinco, nem batom, nem maquiagem consegue mais passar. Não é porque ela é melhor do que as outras, não. É porque ela sente uma transformação de Deus nela. Ela não consegue mais nem usar uma calça apertadinha, porque Jesus já entrou nela e tem uma coisa que não deixa. Quando ela veste uma roupa que ela sente sensual, irmãos, e tem até uns obreiros também que andam bem apertadinho, bem arrochadinho. A gente vê por aí que como diz um amigo meu, que andando com a roupa que não é adequada para varões, daqui a pouco Deus enche ele diz: não, isso aqui não é para mim não. Eu preciso mudar, porque eu sou obreiro da casa de Deus e eu preciso ser diferente. Porque se for para ser igual ao mundo, a gente fica no mundo. Na casa de Deus, a gente é diferente. O caráter, a personalidade, a maneira de falar. Vocês já viram que até o linguajar da gente Deus muda? A gente gostava de contar umas piadas imorais, umas coisas exageradas. A gente não consegue mais, porque a brasa de Deus já passou na nossa boca. Paulo disse que aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais, trabalha com as mãos com dignidade para ter o seu sustento. Isso é transformação de Deus, isso é convenção. Convenção a Deus não é só a gente rodar e se alegrar no culto, não, e vir vestido de crente, não. É o caráter, é a personalidade, é a maneira de respeitar as pessoas, é mostrar para os vizinhos, para o patrão, que Deus está em nós. E nós dizemos com as nossas obras. Irmãos, tem crente aqui, isso aqui é uma revelação que Deus está me dando agora, que no seu trabalho o seu patrão tem visto Deus em você. O patrão pode deixar o caixa aberto, mas não falta R$1. O seu patrão, você já viu que tem negócio que ele só deixa contigo? Porque ele sabe que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e você teme a Deus e você só quer o que é seu. O seu patrão está de olho em você, e por causa disso, aguarde promoção. Aguarde uma cadeira diferente no seu trabalho, te diz o Senhor aqui nesta noite. A sua integridade diante de Deus e dos homens vai lhe abrir portas largas, te diz o Senhor aqui nesta noite. Levaram Salomão para o monte Gibeon, ungiram ele com azeite. A Bíblia diz que quando Salomão foi ungido, começaram a tocar buzinas e trombetas, que a terra começou a tremer. Porque quando Deus faz, Deus não faz para ficar escondido. Deus não faz. Por isso que Deus abriu a porta para a Arca da Aliança e não está escondido. O Brasil inteiro já conhece. E todo mundo quer pregar aqui, pastor, por causa dessa graça que tem, por causa desta presença, por causa desse carinho. Eu e o pastor Jair podemos dizer isso aqui. A gente prega em tanto lugar que às vezes nem o estacionamento para o pregador tem. Aqui os meninos vão buscar nós na porta. Eu fui pregar numa igreja esses dias, não fui embora porque me segurei, mas deu vontade. Fui estacionar o carro de água, isso aqui não. Eu fui andar com uma meia leva, vim na chuva, molhei todinho. E depois mandei um amigo pregar lá, o amigo não aguentou, foi-se embora. Eu liguei para o pastor presidente, ele disse: eu sei, pastor, que esse diácono está acabando com a igreja, está expulsando. Eu fiquei sabendo, depois comigo ele fez, porque falta humildade. O pastor saiu de lá, abriu um salão do tamanho desse aqui, está lá a igreja cheia. As pessoas, elas são humanas, precisam serem bem tratadas. Daqui a pouco o barulho começou a explodir aonde Salomão estava sendo ungido. O barulho do povo foi tão grande. Sabe quem escutou o barulho? Adonias e Joabe, o capitão do exército. Eles disseram: que barulho é esse? Chegou o mensageiro e disse: o rei Davi mandou ungir Salomão, rei da nação de Israel.
Fique de pé, por favor. Adonias disse: como é que é? Deus mandou ungir Salomão rei no seu lugar. O mensageiro disse. Adonias viu a casa cair, e Salomão viu a mão de Deus se estender sobre ele e sobre a casa. Deus tinha dito a Davi: vai ter um filho seu chamado Salomão. Você vai chamar aí embaixo Salomão, aqui em cima eu vou chamar ele de Jedidias, que significa amado do Senhor. É ele que vai sentar no trono e vai reinar no seu lugar, Davi. Salomão não participou da festa de Adonias. Ei, isso aqui é forte o que eu vou falar agora. Sabe por que você não participou de tal e de tal coisa? Porque papai não deixou. Você está entendendo? Papai não deixou. Eu preguei numa igreja de São Paulo agora recente, num ginásio de esporte, grande, o mês passado. O pastor dessa igreja era obreiro de uma obra lá, trabalhava na porta da igreja, cuidando, zelando. E o pastor presidente da igreja, nem oportunidade a ele dava, dizia que ele não tinha jeito nem para ser obreiro. Ele disse: tá bom. Pegou uma caixa de som, começou a pregar na rua, começou a juntar o povo. Hoje é uma das maiores igrejas de Carapicuíba, em São Paulo. Quando não valoriza a gente, tem quem valorize. Jesus ainda valoriza, pastor Marco, pastor Rosendo. Jesus ainda valoriza na terra dos viventes. A boa mão de Deus está sobre você nessa noite. Sabe por que hoje é o culto da vitória? Porque Deus resolveu hoje, nesse culto de hoje, honrar algumas pessoas nessa cidade. Oh, aleluia. Eu não estou inventando, eu estou falando aquilo que desceu de Deus ao meu coração. Há pessoas aqui que vai chegar uma época que para a gente falar com elas, não é porque elas vão ser exibidas, terão que passar por uma secretária. Tem cadeira de vitória para você sentar, crente. Quando Jesus estendeu a sua mão, bora? A sua. Vamos formar um coral? Aqui eu boto vocês para cantar, viu? Sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos. Vamos começar de novo. Quando Jesus estendeu. Tá ficando bonito, dá para melhorar. Deu a sua mão para mim. Abarabacala mandarama. Sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu, oh glória, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso. Estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu as suas mãos. Estenda a mão assim, canta assim comigo, ó. Quando Jesus estendeu, você. Feche os seus olhos, por favor.
Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos que nós vamos cantar só mais uma vez. Quando Jesus estendeu aleluia. Feche os seus olhos que nós vamos orar. Nós vamos fazer desse louvor a minha oração. Esse louvor diz assim, ó: sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, pode ver se há em mim o verdadeiro adorador. A minha oferta eu, oh glória, ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Aleluia. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Uma vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Oh glória, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és. Só quem acha ele fiel, canta pra ele nesta noite. Declare que ele é fiel. Diga pra ele assim bem bonito: e ainda que olha esse coral, Jesus te adorando nesta noite. Xandaré mandarabacala sureve andai, candebre sou de black andai, alemanda soribicalebahai. Receba renovo de Deus nesta noite, crente. Receba graça, receba de Deus, receba poder, receba de Deus unção, receba graça, receba azeite no vaso, receba azeite do céu, receba azeite do céu em nome de Jesus. Presença gostosa dele nesta noite. Pastora Rosiane, há uma presença dele nesta noite. Há uma brisa do Espírito neste lugar. Segure o som da banda aí. Segure o som da banda aí. Feche os seus olhos. Você está sentindo essa presença? Você que é batizado com o Espírito Santo, fale mistério aqui nesta noite. Você que não é batizado, começa a receber esse azeite em você. O profeta Isaías disse que quem faz menção do nome do Senhor não pode ficar em silêncio. Não haja silêncio e vai glorificando,
Vá adorando. Você que está em casa, vai recebendo aí essa presença que nós estamos recebendo aí. Recebe, levante a mão para o céu. Levante a mão para o céu, que está descendo do céu graça. Recebe, recebe de Deus. Recebe, 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 recebe. Vai recebendo, vai recebendo. Vai recebendo de Deus. Vai recebendo do Espírito. Recebe de Deus para a sua vida, crente. Jesus está renovando você, porque você ainda vai andar na terra, crente. Deus está dando força para você neste lugar. Recebe força de Deus. Eu vou deixar você orar. Eu vou deixar você orar. Eu vou encerrar a minha oportunidade cantando assim. Feche os seus olhos, segura aí, é 1 minuto só. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Nós vamos encerrar cantando. Coração tá em pedaço, foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te ama e te vê, e diz: filha, eu vou te socorrer. Do pó da cinza eu vou te levantar. Já tem alguém entendendo? Sou teu Deus, é só meu nome chamar. Eu sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho e entregue à solidão, mas sou um Deus que tudo posso e tudo vejo. Neste momento vou abençoar você, querido Deus, no nome de Jesus. Segundo a palavra que ministramos neste altar, nós impetramos sobre esta igreja um milagre que venha do Senhor. Que aquilo que o Senhor falou desde o início desse culto cumpra-se. Eu oro pelo pastor dessa igreja, pela esposa, pela família, pelos obreiros, pelos músicos. Eu oro pela membresia dessa igreja, pelos nossos jovens. Eu oro pelas crianças, pelos visitantes. Nós oramos, meu Deus, neste lugar, para aqueles que trabalham na mídia. Estende as mãos sobre esta casa e faça o teu querer cada dia. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.